Como podemos ser santos se ainda lutamos contra o pecado? Você já parou para pensar nesse aparente paradoxo? De um lado, a Bíblia declara que todos os homens pecaram, todos sem exceção. Do outro lado, a mesma Bíblia ordena que sejamos santos. Mas como isso é possível? Como alguém que ainda luta contra tentações, fraquezas e pecados pode ser chamado para viver em santidade? Será que Deus está exigindo algo impossível? Ou existe uma verdade profunda que muitos cristãos ainda não compreenderam? Hoje vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que significa ser santo diante de Deus, porque a santidade continua sendo uma obrigação para todos os filhos de Deus e porque somente Jesus Cristo é digno de adoração, honra e mediação entre Deus e os homens. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua caminhada com Deus. A Bíblia não esconde a realidade da natureza humana. Muito pelo contrário. Ela expõe com total clareza. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe a palavra todos, não diz alguns, não diz a maioria, diz todos. Todos pecaram. Adão pecou, Eva pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, Davi pecou também, Pedro pecou, Paulo reconheceu suas próprias lutas. Todos os seres humanos carregam a marca da queda. Não existe um único homem ou mulher, além de Jesus Cristo, que tenha vivido sem pecado. Por isso a Bíblia afirma em Romanos 3:10: não há justo nenhum sequer. Isso inclui reis, profetas, apóstolos, patriarcas e também inclui pessoas que ao longo da história passaram a ser chamadas de santos. Maria foi uma serva fiel de Deus. José foi um homem justo. Pedro foi um grande apóstolo. João, ele foi amado pelo Senhor. Mas nenhum deles foi perfeito. Nenhum deles viveu sem pecado. Nenhum deles morreu para salvar a humanidade. Nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Nenhum deles recebeu autoridade para perdoar pecados. Essa honra pertence exclusivamente a Jesus Cristo. A Bíblia é extremamente clara sobre isso. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Observe novamente: um só mediador, não dois, não três, não dezenas, não centenas, apenas um, Jesus Cristo. Quando alguém coloca qualquer outro nome entre si e Deus, está ignorando aquilo que a própria palavra de Deus ensina. A Bíblia nunca manda orar para Maria, nunca manda orar para José, nunca manda orar para Pedro, nunca manda orar para qualquer outro servo de Deus. Todas as orações registradas nas Escrituras são dirigidas ao Pai em nome de Jesus. Foi o próprio Senhor quem declarou em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe a exclusividade dessa declaração? Jesus não disse que era um dos caminhos, ele disse que era o caminho, o único, o suficiente,
o perfeito, o eterno. Então surge uma pergunta muito importante. Se todos somos pecadores, por que Deus exige santidade? A resposta está no significado bíblico da palavra santo. Muitas pessoas imaginam que santo significa alguém impecável, alguém que nunca erra, alguém que nunca falha. Mas, biblicamente, santidade significa separação, significa pertencer a Deus, significa viver para Deus, significa abandonar progressivamente o pecado e buscar uma vida que glorifique ao Senhor. Em 1 Pedro 1,15 e 16 nós podemos ler: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus não está sugerindo, Ele está ordenando. A santidade não é uma opção para o cristão, é uma obrigação. Não porque a santidade nos salva, mas porque aqueles que foram salvos desejam viver de maneira agradável ao Deus que os resgatou. Existe uma enorme diferença entre viver em pecado e lutar contra o pecado. O verdadeiro cristão não é alguém que nunca cai, é alguém que não faz da queda a sua morada. É alguém que se arrepende, que se levanta, que busca o perdão, que continua caminhando. O pecado o entristece, o pecado o incomoda. O pecado não é mais o seu estilo de vida. É exatamente isso que distingue um filho de Deus. A santidade, ela é uma perseguição constante. É uma guerra diária. É uma decisão renovada a cada manhã. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada batalha. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu falho tanto, eu ainda luto contra pensamentos errados, eu ainda enfrento tentações. Será que Deus me aceita? A resposta é sim, desde que haja um arrependimento genuíno da sua parte, desde que haja uma fé em Cristo, desde que haja disposição para continuar lutando. O problema não é tropeçar, o problema é amar o pecado, o problema é justificar esse pecado e abandonar a luta. O apóstolo Paulo descreveu esse conflito em sua própria vida. Em Romanos 7, ele fala da batalha entre sua natureza pecaminosa e seu desejo de obedecer a Deus. Paulo não era um homem qualquer. Ele foi um dos maiores servos que já existiram. Mesmo assim, reconhecia as suas lutas. Isso mostra que a santificação é um processo, é uma obra contínua de Deus em nós. A salvação acontece em um momento, mas a santificação dura toda a vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossas imperfeições. Quanto mais percebemos nossas imperfeições, mais dependemos da graça de Cristo. Por isso, toda tentativa de exaltar seres humanos ao nível de perfeição contradiz as Escrituras. Maria foi abençoada entre as mulheres, mas ela mesma declarou precisar de um Salvador. Em Lucas 1,47, ela mesma diz: "E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador." Se Maria precisava de Salvador, então ela também precisava da graça de Deus. Ela jamais reivindicou uma adoração. Jamais pediu que pessoas orassem para ela. Jamais ocupou o lugar que pertence somente a Jesus Cristo. O mesmo vale para José, para Pedro, para Paulo,
para João, para qualquer outro servo fiel do Senhor. Todos eles foram instrumentos de Deus. Todos eles merecem um grande respeito. Todos merecem reconhecimento por sua fidelidade, mas a adoração pertence exclusivamente ao Criador, nunca à criatura. Quando o apóstolo João tentou se prostrar diante de um anjo em Apocalipse 22, o anjo imediatamente respondeu: adora a Deus. Nem mesmo os anjos aceitam adoração, quanto mais nós, os homens. O centro do Evangelho não é Maria, não é José, não é Pedro, não é qualquer santo religioso. O centro do Evangelho, sabe quem é? Somente Jesus Cristo. Foi Ele quem deixou sua glória, foi Ele quem assumiu a forma humana, foi Ele quem viveu sem pecado, foi Ele quem carregou nossos pecados lá na cruz, foi Ele quem derramou o seu próprio sangue, foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou e é Ele quem voltará. E será diante dele que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A verdadeira santidade começa quando entendemos isso, quando deixamos de confiar em méritos humanos, quando deixamos de buscar atalhos espirituais, quando abandonamos qualquer intermediário criado, corremos diretamente para Cristo. Porque somente Ele é que pode nos salvar, somente Ele que pode perdoar, é somente Ele que pode transformar, somente Jesus pode apresentar o pecador diante do Pai. A santidade não é alcançar perfeição absoluta nessa vida, meu amado. A santidade é caminhar diariamente em direção a Cristo, é morrer para si mesmo, é negar a própria carne, é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Resumindo, é vivermos para a glória do Senhor. E quanto mais você busca a santidade, mais percebe a sua necessidade daquela cruz, mais percebe a sua dependência da graça, mais entende que sem Jesus nada pode fazer. Por isso, hoje a pergunta não é se você é perfeito. A pergunta é: você está buscando a santidade? Você está lutando contra o pecado? Você está se aproximando de Cristo? Porque os filhos de Deus não são chamados para viver acomodados. Nós somos chamados para viver separados, consagrados, transformados, santos, não por seus próprios méritos, mas pela obra poderosa daquele que é o único verdadeiramente santo, qual seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus fortaleça a sua caminhada, que Deus aumente o seu amor pela santidade e que os seus olhos permaneçam fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém?